Bendito seja Deus. Então, quando, quando nós aceitamos a Jesus, inicia-se uma nova história, um novo período para as nossas vidas, né? E ali iria iniciar para o povo de Israel uma nova história, um novo momento para aquele povo, né? E iria iniciar-se um novo momento para o povo de Israel na terra do Egito. Eles iriam sair daquela terra, eles iriam sair daquele sofrimento, né? Assim que também, irmãos, quando uma pessoa aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ele sai daquela vida de sofrimento, daquela vida de opressão, né? É lógico que as tribulações, que as dificuldades, a pessoa ainda vai ter. Mas quando a pessoa aceita Jesus, a opressão maligna sobre ele acaba, né? O julgo do pecado, a acusação do pecado sobre ele acaba, né? Eu me lembro quando eu me reconciliei com o Senhor Deus, né? Quando eu aceitei o projeto do Senhor Deus, né? Eu estava vivendo em um momento muito difícil. Eu estava vivendo em um período em que eu não tinha paz. Eu estava vivendo em um período onde eu tinha pesadelos à noite, né? E eu não conseguia ter paz no meu coração com acusações, né? Com setas, né? Com opressão do inimigo. Até que um dia eu recebi em casa a visita de um irmão que há muito tempo eu não via ele. E ali naquele momento, ele falou do amor de Cristo para mim, e ele orou com o momento, e aquela opressão, aquela acusação do diabo, ela foi repreendida por Deus e eu passei a ter paz, né? As dificuldades continuaram, né? Em algumas áreas a dificuldade até aumentou, mas eu posso me alegrar em Deus porque hoje eu tenho paz, né? A gente tem comunhão com Deus, né? A gente tem acesso ao trono de Deus, né? E a misericórdia e a graça de Deus está sobre nós. Então, quando aquele cordeiro foi sacrificado lá no Egito, iniciou-se uma nova história para o povo hebreu, né? É tanto que o Senhor Deus determina que aquele período, que aquela data venha a ser considerada como o início do calendário e o início do período em que eles passariam então a contar como seu calendário, né? Louvado seja o Senhor nosso Deus por isso. Outra lição que nós podemos tirar dessa passagem do capítulo 12 do livro de Êxodo é que ali, ainda que de forma não explícita, mas ali está relatado, né? Talvez um dos primeiros cultos, né? Familiar. Porque a Bíblia diz, no capítulo 12, versículo de número 3 e 4 do livro de Êxodo, que eles deveriam sacrificar um cordeiro, prestar um culto, né? Oferecer a Deus um momento, uma celebração ao Senhor Deus, né? Em obediência à sua palavra. A Bíblia diz então que se o cordeiro fosse muito grande para uma família apenas, então eles deveriam reunir mais de uma família e comerem juntos o cordeiro, né? E terem ali um momento de comunhão na presença de Deus. Então nós podemos retirar do texto bíblico a ideia do primeiro, de um dos primeiros relatos de um culto familiar, né? Ali a família reunida em volta da mesa, comendo o cordeiro, né? Celebrando aquele momento em comunhão com Deus, né? E quem sabe conversando a respeito daquilo que em breve iria acontecer, que era a sua libertação, né? A saída da terra do Egito. Que bom seria se as nossas famílias, né, em pleno século XXI, viesse a se comportar desta maneira também, né? Que bom seria se a família reunida, né, quer seja
em um culto doméstico, quer seja na hora da janta, das refeições, viesse a dialogar e falar das coisas de Deus, viesse a dialogar e falar da expectativa que nós temos também de um dia deixar essa terra, né? Porque assim como o povo hebreu, né, nós também temos essa expectativa de um dia deixar esta terra, né? Louvado seja Deus. Olha, irmão, sem hipocrisia, sem hipocrisia. Mas eu espero, em nome de Jesus, em breve, que nós venhamos a deixar esta terra, né? Este planeta, esse sistema já não nos serve mais, né? A gente fica angustiado, a gente fica decepcionado com tudo quanto vem acontecendo no mundo, né? Então a gente tem aquele desejo realmente que o arrebatamento venha a acontecer, que o arrebatamento venha a ser breve, né? Nós esperamos isso, não temos mais condições de permanecer no mundo muito mais tempo. Se a igreja permanecer no mundo muito mais tempo, olha, eu não sei não, mas eu acho que a maioria vai se perder, né? Porque nós estamos vendo aí pelo andar da carruagem, pela situação que nós estamos vivendo, um esfriamento da fé, né? Nós estamos vendo aí que as pessoas às vezes têm mais interesse em estar em um shopping, em um cinema, em estar assistindo um documentário, em estar assistindo uma novela, do que estar cultuando ao Senhor Deus. Então é urgente o arrebatamento. Nós precisamos orar, precisamos clamar para que o Senhor Jesus manifeste um avivamento e venha logo buscar o seu povo, né? Então nós podemos tirar essa lição, né, a respeito do capítulo 12 aí do livro de Êxodo, que houve ali uma espécie, né, de um culto doméstico, né? E nas famílias grandes, né, eles sacrificavam um cordeiro por família. Nas famílias que fossem pequenas, eles dividiam, né? Eles se juntavam e dividiam o cordeiro e cultuava e celebrava ali aquele momento que estava acontecendo. O Senhor Jesus, ele disse no Evangelho, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 18 e no versículo 20, ele disse o seguinte: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio. Aleluia. Então, se a igreja tomar por lição esse momento que nós estamos vivendo aí da quarentena, e a igreja voltar a realizar os cultos domésticos, as reuniões domésticas de oração, de louvor, de exposição da Bíblia, né? Se a igreja voltar a fazer isso, com certeza o Senhor Deus vai se manifestar, com certeza o Senhor Deus vai abençoar a igreja. E aí, quando chegar os dias de culto no templo, né, os nossos cultos vai ser diferente, porque nós não vamos ao templo mais tão somente buscar ouvir uma mensagem. Nós vamos ao templo fazer aquilo que nós já estamos fazendo em casa, que é adorar a Deus, que é exaltar a Deus, que é ter comunhão com o Senhor nosso Deus. Infelizmente, muitas pessoas estão se comportando como a mulher samaritana, achando que existe um local específico, apropriado para prestar o seu culto, achando que é só na igreja que deve adorar a Deus, que deve cultuar a Deus. Mas o Senhor Jesus, conversando com a mulher samaritana, no capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu São João, no versículo de número 23, ele disse o seguinte: mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então nós não devemos esperar a terça-feira, a quinta, né, o sábado e o domingo para estar adorando a Deus. Nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar. Nós podemos adorar a Deus em nossas casas, no nosso trabalho, né? Esses dias eu estava indo ali para a cidade de Rolândia visitar uma empresa. Eu tinha um horário marcado numa empresa
e eu estava no carro ouvindo uma pregação de um irmão ali do Nordeste, me parece que ele é de Campina Grande, na Paraíba, né? Um senhor de idade já, e ele estava pregando e eu estava quase chegando em Rolândia, e eu ali sentindo a presença de Deus, me alegrando com a palavra que o irmão estava pregando. De repente eu senti a presença de Deus e comecei a chorar, e comecei a derramar lágrimas de forma que eu não conseguia me controlar, né? E aí o que aconteceu? Eu tive que parar o carro aproximadamente uns 700 metros antes de chegar na empresa, que eu tinha um horário agendado, para limpar os olhos, para fazer alguma coisa para não chegar naquela situação, né, com os olhos vermelhos, chorando, né? Mas o que é isso, né? É a presença de Deus. Deus está em todos os lugares, né? Nós não devemos esperar somente chegar na igreja para adorar a Deus, para sentir a presença dele. Nós podemos sentir a presença dele em todos os lugares. Por que que os nossos cultos, às vezes, vamos falar a verdade, a hipocrisia é uma coisa terrível. Por que que os nossos cultos, às vezes, é um culto frio, é um culto assim, onde a gente volta para casa desanimado, né? Por quê? Porque, infelizmente, nós já vamos para a igreja desanimado. Nós já vamos para a igreja meio que frios, meio que mornos, né? E se nós passarmos a cultuar a Deus em nossas casas, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né? Tá sempre pensando em Deus, adorando a Deus, em contato com Deus, aí então nós iremos para a igreja e o culto congregacional vai ser diferente. Aí a glória de Deus vai se manifestar. Aí vai se cumprir o que está escrito no capítulo, no Salmo de número 27, né? Nós iremos para a casa de Deus, iremos adorar a Deus, iremos contemplar a glória de Deus e iremos aprender no seu santo templo, né? O Salmo 27, versículo 4, a Bíblia diz que nós devemos pedir ao Senhor e buscar que nós possamos morar na sua casa todos os dias para contemplar a sua formosura e aprender no seu santo templo, né? Então, irmãos, para nós que tem de imagem, porque a internet às vezes trava um pouquinho, né? Aí a gente edita o vídeo e coloca nas redes sociais para os irmãos que irão assistir depois, né? E depois amanhã a gente vai continuar. Então, os hebreus, eles iriam ter um momento de comunhão, eles iriam se alimentar do cordeiro, unidos, né? Celebrando, né? Na expectativa daquilo que em breve iria acontecer, né? A libertação deles, a saída deles da terra do Egito. A igreja também tem uma expectativa. A expectativa da igreja não é enriquecer, a expectativa da igreja não é ficar famoso, a expectativa não é poder, a expectativa da igreja é o arrebatamento. Então nós temos também essa expectativa e devemos sempre estar falando sobre este assunto. A terceira coisa que eu gostaria de falar é que o cordeiro, ele deveria ser um cordeiro perfeito, ele deveria ser um cordeiro sem mácula. Capítulo 12 do livro de Êxodo, versículo 5, diz assim: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então o cordeiro ele deveria ser sem mácula. E isso remete para o modo de vida do Senhor Jesus Cristo. Isso remete para o Cristo de Deus, né? O Cordeiro de Deus que veio, conforme diz João, né? O profeta São João Batista, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 8,
e no versículo 46, Jesus ele faz uma pergunta, e essa pergunta ficou sem resposta. Jesus ele fez a seguinte pergunta: quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Irmãos, qual é o ser humano que pode fazer uma pergunta dessa natureza? Você também não pode. Se eu tivesse condições de perguntar para todas as pessoas que me conhecem, que se relacionaram comigo, se eu tivesse essa condição de perguntar: você pode me convencer de um pecado que eu tenha cometido? Você consegue apontar um pecado que eu tenha cometido? Irmãos, as pessoas iriam apontar milhares, talvez um número incontável de falhas, de pecados que eu já cometi. Quem dentre vós me convence de pecado? Jesus fez uma pergunta e certamente todos ficaram quietos. Ninguém conseguiu convencer, apontar um pecado em Jesus. Só Jesus pôde fazer um tipo de pergunta como essa que ele fez. Só Jesus pôde fazer essa indagação: quem dentre vós me convence de pecados? No Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 18 e no versículo de número 38, a Bíblia diz que após Jesus ser levado para ser interrogado por Pilatos, a Bíblia diz que Pilatos fez uma declaração. Evangelho de São João, capítulo 18, versículo de número 38. Diz assim o texto bíblico: e disse Pilatos, que é verdade. E dizendo isso, voltou-se até os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Não acho nele crime algum. Como se não bastasse. Também no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 4, pela segunda vez, Pilatos repetiu essa afirmação. Evangelho de João 19, versículo 4. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: eis aqui vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Irmãos, Pilatos era o governo. Pilatos era o Estado romano. Pilatos tinha, o governo romano, o Estado romano tinha uma bem montada estrutura de soldados, de investigação, de olheiros, né, de pessoas que poderiam trazer informações sobre qualquer cidadão vivente durante o período do Império Romano. Pilatos tinha essa estrutura nas mãos dele. E certamente, quando trouxeram Jesus para ser investigado, interrogado por ele, eu não tenho dúvida que Pilatos se utilizou dessa estrutura de informação, de conhecimento. Certamente Pilatos teve orientações de pessoas, né, que trabalhavam para o Império Romano e trouxeram a informação da vida de Jesus desde o seu nascimento, a informação pública da vida de Jesus desde o seu nascimento. Eu tenho certeza que isso aconteceu. Pilatos tinha informações. Mas a Bíblia diz que ao averiguar a vida de Jesus, a Bíblia diz que ao analisar a vida de Jesus, Pilatos afirma dizendo: este homem não cometeu crime algum. Este homem é perfeito, este homem é justo, este homem não tem sobre ele nada que lhe desabone, que venha lhe imputar crime nenhuma. E ainda vale a pena mencionar no capítulo 27 e versículo 19 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, o testemunho da mulher de Pilatos. Essa mulher, ela se aproximou do seu esposo e disse o seguinte: e estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão deste justo,
não entre na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Além das informações públicas que Pilatos certamente se utilizou para fazer o julgamento de Jesus, ele também teve vamos assim dizer, esta informação que veio de forma sobrenatural. A sua esposa teve um sonho, a sua esposa à noite não conseguiu ter paz, a sua esposa à noite sofreu, e ela veio e lhe informou, dizendo: não se intrometa na causa, na questão deste homem justo, porque esta noite, em um sonho, eu sofri muito por causa dele. Tudo isso mostra, né, que Jesus passou pelo teste, passou pelo crivo, Jesus foi averiguado, mas ninguém encontrou nele mácula, ninguém encontrou nele defeito algum, ninguém encontrou nele falha alguma para que ele pudesse ser acusado ou envergonhado pelas suas falhas, pelas suas fraquezas. Jesus é o Cordeiro perfeito de Deus. Jesus é o Cordeiro imaculado de Deus. Somente Jesus poderia fazer e cumprir com a vontade e com os propósitos de Deus. Observe, irmãos, o que diz a primeira carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 1, no versículo de número 18 e também no versículo de número 19. Diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aleluia! Glória a Jesus! Que nós temos o testemunho de Deus e o testemunho dos homens também, para levarem Jesus a um julgamento. Precisaram mentir a respeito dele. Precisaram comprar, subornar pessoas para mentir a respeito dele. Mas o Senhor Jesus, ele é o Cordeiro de Deus perfeito, sem mácula, sem ruga, perfeito. Ele atende plenamente os propósitos de Deus, conforme Êxodo capítulo 12, versículo de número 6. E é interessante que lá no livro de Êxodo, a Bíblia diz que ele ia ser pego no dia 10. E do dia 10 até o dia 14, ou seja, do dia 1º até o dia, do dia 10, do 10º dia até o 14º dia, ele deveria ficar preso em um local, né, para que ele fosse analisado. 4 dias ele foi observado para depois aquele cordeiro ser sacrificado. Jesus também. Jesus chegou na cidade de Jerusalém em um domingo, né? E ele ficou ali toda aquela semana, juntamente com os líderes, juntamente com o povo. Ele se relacionou, ele pregou, ele se envolveu, ele foi de um lado para o outro, né? Ele ficou ali durante aquela semana que seria a sua última semana, a semana da sua paixão, né? Que seria os seus últimos minutos, momentos antes da sua crucificação. Então veja que tudo aquilo que aconteceu com o Cordeiro Pascual, lá do período de Êxodo, também aconteceu com o Senhor Jesus. E agora, para nós encerrar, né, a terceira observação dessa passagem, né, o versículo de número 7 do livro de Êxodo, do capítulo 12 de Êxodo, diz assim: tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras o comerem. Observe uma coisa que muitas das vezes passa desapercebido. Observe que eles deveriam comer do cordeiro, né, se deliciar com a carne adocicada do cordeiro,
Mas eles também deveriam, em obediência a Deus, pegar aquele sangue e passar nas ombreiras e na verga da porta. Mas uma porta não tem só ombreiras e verga. Uma porta também tem soleira, a parte de baixo da porta. Mas a Bíblia não faz menção a respeito da soleira. Não era para eles passarem sangue do cordeiro na soleira, apenas nas laterais e na transversal, né? Apenas nas ombreiras e na verga da porta, não na soleira. Aí quando a gente olha para a epístola aos Hebreus, no capítulo de número 10 e no versículo de número 28 e 29, a Bíblia tem uma passagem muito linda, uma passagem que nos gera temor, né? Quando nós meditamos a respeito dessa passagem do capítulo 12 de Êxodo. Hebreus capítulo de número 10, versículo 28 e 29. Diz assim o texto bíblico: quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Agora observe o versículo 29. De quanto maior castigo cuidais vós ser julgado merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Observe que a Bíblia diz que uma pessoa ela é considerada profana se ela pisar o Filho de Deus, se ela desconsiderar o sangue, né? Se ela estiver considerando como profano o sangue do Filho de Deus, né? Então, quando nós pegamos a passagem do capítulo 12 do livro de Êxodo e comparamos com essa passagem, no capítulo 12, versículo 7, a Bíblia fala das ombreiras e da verga, não fala da soleira. E aí a gente compara com essa passagem de Hebreus, capítulo 9, versículo 28 e 29. Isso deve gerar em nós temor. Por quê? Porque nós não fomos comprados com prata e ouro. Nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. E nós podemos correr o risco com as nossas atitudes, com a nossa rebeldia, né? Com o nosso mundanismo, nós podemos correr o risco de considerar o sangue de Jesus como se fosse algo profano. E com as nossas atitudes, era como se nós estivéssemos pisando no próprio Cristo, no próprio Cordeiro, pisando no seu próprio sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Então nós precisamos ter temor de Deus. Nós precisamos saber o que foi feito por nós na cruz do Calvário. Nós precisamos nos lembrar de quem nós éramos. Nós precisamos nos lembrar de qual era a nossa situação. Nós não éramos diferente do povo de Israel no Egito. Nós éramos escravos. Escravos do pecado. Escravos da mentira, da prostituição, das drogas. Escravos do roubo, da jogatina. Escravos de Satanás. Mas Jesus, aleluia, com o seu sangue puro carmesim, nos resgatou, nos livrou, nos salvou. E agora nós temos que valorizar. E agora nós temos que se esforçar para ser fiel. E agora nós temos que renunciar à carne e ao mundo. E agora nós precisamos se esforçar para honrar aquilo que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário. Infelizmente, em muitos lugares, a doutrina, o ensino, o zelo está sendo abandonado, está sendo deixado para trás. Mas, irmãos, pelo amor de Deus, vamos nos esforçar. Se for para pecar, que venhamos a pecar no excesso, que venhamos a ter um zelo em excesso, se for para ter. Eu tenho certeza, eu acredito nisso, que Deus vai ter mais misericórdia daquele que tiver zelo em excesso, que for sincero, do que aquele que vive uma vida relaxada, que vive uma vida de qualquer maneira. Os nossos pais na fé eram extremamente zelosos. E hoje
infelizmente, nós vivemos num período em que não só os membros da igreja, mas boa parte da liderança estão vivendo uma vida relaxada, estão vivendo uma vida conforme vive o povo do mundo. Hoje é muito difícil você saber diferenciar quem é cristão e quem é ímpio, porque virou uma mistura. Não conseguimos diferenciar uma pessoa da outra. Não conseguimos mais ver a marca de Cristo na igreja. Então que nós venhamos a valorizar aquilo que Jesus fez por nós, o poder do seu sangue. Foi o sangue puro carmesim de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Não adiantaria, preste atenção nisso, não adiantaria o povo se deliciar com a carne do cordeiro. Não adiantaria o povo ter prazer na carne do cordeiro, tão somente. Eles precisavam também se utilizar do sangue como uma marca para que eles não viessem a perecer juntamente com o povo do Egito. Não adianta nós, como cristãos, querer só as bênçãos. Não adianta nós, como cristãos, querer somente nos deliciar daquilo que Jesus tem para nos oferecer. Os irmãos se lembram, no capítulo 6 do Evangelho de São João, quando um grupo significativo de discípulos estavam seguindo a Jesus apenas por aquilo que ele oferecia. O que foi que Jesus fez? Jesus pregou um sermão duro. Jesus jogou-lhes em rosto a sua incredulidade. Estavam seguindo a Jesus apenas por aquilo que Jesus lhes oferecia. Não podemos nos deliciar com o Cordeiro e desprezar os mandamentos do Senhor, de ter em nossa vida o sinal da marca do sangue de Jesus, o sinal de que somos cristãos, o sinal de que somos servos de Deus, né? Foi isso que aconteceu lá no Egito. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 7, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, Efésios capítulo 1, versículo 7, em que temos redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Romanos, capítulo 5, versículo 8 e versículo 9, até o versículo 9 diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Irmãos, o que aconteceu no Egito foi a ira de Deus. Deus matou todos os primogênitos do Egito. A ira de Deus veio sobre o Egito. E a ira de Deus também virá sobre o homem ímpio. A ira de Deus também virá sobre a humanidade. A ira de Deus também virá sobre as nações. E o que nos livrará da ira de Deus é a marca do sangue de Jesus nas nossas vidas. É o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro puro e imaculado que nos redime, que nos livra e que nos guarda. Bendito seja o nome do Senhor. Tem um texto bíblico em Apocalipse, é um texto muito lindo, no capítulo de número 7 de Apocalipse, no versículo 13 e 14, que diz assim, e um dos anciões me falou dizendo, este que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. O final do versículo 14, ele remete a todos nós, remete a toda a igreja. Não vai entrar uma pessoa sequer nos céus, se ela não tiver sido lavada
e branqueada no sangue do Cordeiro. Não, não vai entrar. Pode ser rico, pode ser obreiro, pode ser pastor presidente, pode ser líder de departamento, pode ser quem for, não vai entrar no céu se não tiver as suas vestes espirituais lavadas e branqueadas no sangue do Cordeiro. É interessante que a Bíblia usa essas expressões que são palavras-chave, né, em qualquer texto. Porque se você lava, está limpo. Mas a Bíblia não se contenta em apenas dizer que está limpo. A Bíblia diz que é lavado e branqueado no sangue do Cordeiro. Que Deus venha abençoar a cada um de nós e que nós venhamos a valorizar aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Olha que a Bíblia diz no versículo 9 do capítulo 12 do livro de Êxodo, que não deveria comer o cordeiro cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. Assado ao fogo. O fogo remete à ira de Deus. O fogo fala da provação. O fogo fala do derramar, né, da ira de Deus, né? Porque a Bíblia ela diz lá em Hebreus, no capítulo de número 12 de Hebreus, e no versículo de número 29, a Bíblia diz o seguinte: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então o Cordeiro iria passar pelo fogo. E Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, também passou pelo fogo da provação, o fogo da ira de Deus, aquilo que deveria ser para mim, aquilo que deveria ser para você, sobrecaiu sobre Jesus, recaiu sobre Jesus. Bendito seja Deus. E Jesus suportou o fogo, Jesus suportou a provação, Jesus suportou o momento de angústia, o momento de dor. Jesus suportou a humilhação. Em 1 Pedro, capítulo de número 1 e versículo de número 7, diz assim: para que a vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Se a nossa fé, se nós que somos homens, somos provados pelo fogo, passamos pelo fogo da provação, quanto maior fogo, quanto mais intenso fogo foi aquele que o Cordeiro de Deus passou na cruz do Calvário. Jesus passou por um sofrimento que nenhum outro homem na história passou e jamais passará. Ele sendo puro, ele sendo inocente, ele sendo justo, morreu na cruz do Calvário como um malfeitor, como um criminoso, por causa dos nossos pecados. Irmãos, que Deus venha abençoar a cada um. Se Deus quiser, amanhã nós iremos continuar meditando a respeito deste assunto, a respeito do Cordeiro de Deus, as suas características e os seus benefícios para nós. O Cordeiro, no capítulo 12 do livro de Êxodo, garantiu a saída do povo de Israel da terra do Egito. E o Cordeiro de Deus, conforme diz João em 1:29 do seu evangelho, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, garante a nossa libertação e a nossa morada eterna nos céus. Vamos valorizar o que Jesus fez por cada um de nós. Vamos ser gratos. Vamos valorizar as bênçãos espirituais conquistadas por Jesus na cruz do Calvário para cada um de nós. Vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, esses irmãos que estão assistindo e os outros que irão ouvir o áudio e o vídeo que será enviado aos irmãos nos grupos de WhatsApp. Senhor,
após nós meditarmos na sua palavra, nós oramos, Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude a valorizar tudo quanto o Senhor tem feito por nós, tudo quanto o Senhor tem feito por nossas vidas. O Senhor nos livrou do pecado e da perdição e do juízo e da ira eterna. E o Senhor agora nos dá uma expectativa, uma viva esperança de um dia ir morar no céu. Nós sabemos, Jesus, que o povo saiu do Egito e aqueles que desobedeceram, infelizmente, não entraram na terra de Canaã. Infelizmente, pereceram no deserto. Mas nós sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor também nos livrou do mundo e o Senhor está conosco. E se nós permanecermos humildes, quebrantados e fiéis à sua santa palavra, o Senhor não nos deixará perecer, mas o Senhor nos levará até a Canaã celestial. Nos abençoa pela tua palavra. Abençoe a vida de cada um dos irmãos da tua igreja no Brasil e em toda a terra. Senhor Deus, venha avivar a tua obra. Venha nos despertar, Senhor, para a necessidade de um avivamento e para a necessidade da evangelização dos povos. Desperta a tua igreja, pois o Senhor está voltando, os sinais são evidentes. Abençoe o teu povo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos. Amanhã, por volta das 7h10, se Deus quiser, nós estaremos juntos, estudando o capítulo 12 do livro de Êxodo, estudando a respeito deste assunto, as características do Cordeiro e seus benefícios para nós como igreja. Que Deus abençoe os irmãos. Depois eu irei baixar este vídeo aí do Facebook, irei editá-lo, tirar alguns cortes aí que aconteceu devido à queda de internet. A internet aqui em casa até que é boa, mas eu acho que como tem muita gente usando esses dias, às vezes cai em algum momento. Aí irei editar, irei colocar depois nos grupos de WhatsApp. Deus abençoe a todos os irmãos e vamos nos esforçar para ficar firmes com Jesus. Todos os sinais que estão acontecendo apontam para o final desta era, Jesus está voltando para buscar o seu povo. E que eu e você, que a minha família e a sua família não venha ficar neste mundo. Porque se está difícil agora, muito mais difícil será depois, durante os 7 anos de grande tribulação, no qual o próprio diabo, através do anticristo, estará reinando e governando as nações que não quiseram aceitar o plano de Deus. E terrível ira será a que Deus irá derramar sobre essas nações. Então que o Senhor Deus nos ajude, que nós venhamos a ter graça de Deus para ficar firme e um dia ir morar nos céus. Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.